em termos de relevância histórica, assim, a Ipanema ainda é, digamos, o meu grande legado, assim, né? Que é o que as pessoas falam com muito interesse, assim, querem saber como é que era, por que que não teve mais nada igual. Comecei como operador de áudio, né, na Rádio Cachoeira, em Cachoeira do Sul. Que é de onde tu é, né? Tu é de Sim, Cachoeira. sim, eu nasci em Cachoeira, que fica 200 quilômetros daqui, no caminho de Santa Maria, né? E, e Cachoeira foi um berço, assim, de vários radialistas. Então, para mim, o rádio sempre foi muito forte, assim. A começar pela própria família, né? O meu pai, ele tinha um programa de música nativista gaúcha, né? Que ele faz até hoje, inclusive, e era na Rádio Cachoeira, que na época era AM, né? Não tinha ainda FM. Acho que já estava começando o FM nos Estados Unidos, assim, mas aí teria que me situar melhor. Mas aqui ainda não tinha, né, FM. Então eu acompanhava o meu pai na rádio por distração, assim, para sair com ele, sair de casa. Então eu posso dizer que me criei dentro do rádio. E depois vários cachoeirenses vieram para Porto Alegre e fizeram uma carreira legal, assim, no rádio, né? Foram pessoas de destaque. E aquilo incentivava muito, me incentivou muito, porque eu queria ser um deles, né? Eu via eles, inclusive na Rádio Guaíba, né? Eu sempre falo essa situação, né? Porque eu acompanhava futebol e tal, né? E aí a equipe da Guaíba, na época, era hegemônica, né? Nos anos 70, a equipe da Guaíba era mais poderosa, assim, era que a gente Sim. ouvia. E aí tinha os cachoeirenses, né? O Edgar Schmidt, o Laerte de Franceschi, e aí o Newton Fernando, que foi muito importante na minha trajetória, né? Que foi o cara com quem eu comecei a Rádio Ipanema, que também é de Cachoeira, que também tinha trabalhado na Rádio Cachoeira e tinha vindo para cá para trabalhar aqui, trabalhava na difusora, depois andou na Bandeirantes em São Paulo, e ele recebeu a tarefa de abrir a FM da Bandeirantes aqui em 1980, em Porto Alegre. E a gente era amigo e tinha muitas ideias parecidas a respeito de rádio, a gente sonhava, na verdade, em fazer uma rádio diferente de todas. Então a gente ficava imaginando, a gente ficava conversando, assim, quando a gente se encontrava, vamos fazer um dia faremos uma rádio, assim, diferenciada, que vai tocar MPB, que vai tocar rock e tal. E não é que isso aconteceu, isso aconteceu. O Newton me liga um dia e disse, ele estava em São Paulo, né? E ligou dizendo, olha, a Bandeirantes vai abrir uma FM em Porto Alegre e eu vou para Porto Alegre para montar a rádio e depois eu vou voltar para São Paulo. Mas de repente eu pensei em ti para trabalhar aí, né? Me ajudar nessa montagem, ficar depois tu fica na rádio aí. E eu prontamente, né? Eu já era nesse momento envolvido com rádio e tal, apesar de naquele momento eu estar trabalhando no banco, no Banrisul, porque eu estava fazendo faculdade e tal, né? Tinha que pagar a faculdade. Mas eu saí na hora, assim, fui, né? Já me coloquei à disposição. E aí começamos a Bandeirantes FM em 1980, em agosto, se não me engano. Agosto de 1980, a gente começou a Bandeirantes, que depois de mais ou menos 3 anos, ela acabou se transformando na Ipanema. E aí a Ipanema foi uma coisa maluca, assim, né? Porque deu muito certo, foi uma rádio que se tornou muito influente. A Bandeirantes não chegou a ter esse destaque ali, né? Foi um trabalho que a gente começou, mas ele teve muitos problemas. A gente não tinha uma audiência muito boa, nem faturamento. Era um trabalho muito ousado, na verdade, na época, né? Assim. E na Ipanema é que a coisa aconteceu, por uma série de razões, assim, uma história bem extensa, assim. E a gente conseguiu daí montar uma equipe, né, legal, e aí a Ipanema decolou. A Ipanema foi um sucesso, né? A gente, em pouco tempo, estava disputando a audiência com as rádios grandes, né, da cidade. E aí nos tornamos profissionais, né, do rádio de verdade, né? Porque até então era uma tentativa, assim. Quer dizer, o Newton já era um profissional, eu é que era o jovem ali na história, mais jovem e iniciante. E aí a Ipanema teve uma história fantástica, né? Que até hoje as pessoas comentam e falam, e depois eu fui para Pop Rock, fui para Felusp, que virou Pop Rock, e que depois virou a Rádio Mix, que é o que temos no momento, na frequência 107.1. Mas a Ipanema foi, assim, eu diria que, apesar de que a Pop Rock teve mais retorno, assim, de audiência, o Cafezinho foi
foi a coisa de maior audiência que eu já participei no rádio, mas em termos de relevância histórica, assim, a Ipanema ainda é, digamos, o meu grande legado, assim, né? Que é o que as pessoas falam com muito interesse, assim, querem saber como é que era, por que que não teve mais nada igual. Aí tem várias teses, assim, inclusive algumas teses acadêmicas mesmo, né? Que as pessoas fazem nas faculdades, assim, analisando o rock gaúcho, analisando a Ipanema, e por que que não acontece mais algo parecido.